O paradoxo da luta. Vale a pena lutar por algo que não levaremos daqui? A pergunta, por que brigar por coisas que não levaremos daqui? Toca no cerne da angústia existencial humana. Desde os primórdios, a humanidade debate-se com a impermanência da vida e o impulso incessante de construir, conquistar e lutar. Se a morte é o destino comum e dela não levamos nada material, qual o sentido do esforço? Ao analisarmos as perspectivas de grandes mestres e filósofos como Jiddu Krishnamurti, Osho, Sadhguru, Buda e Jesus Cristo, percebemos que, embora todos reconheçam a futilidade do apego material, as respostas divergem profundamente sobre a natureza da luta e do propósito. Eles foram espectadores ou manipuladores? Talvez nenhum dos dois. Eles foram observadores profundos da condição humana que propuseram diferentes formas de lidar com o mesmo problema, o sofrimento gerado pela ilusão do ego e do tempo. Krishnamurti, o fim do conflito e a ilusão do tornar-se. Para Krishnamurti, a própria ideia de lutar por algo é a raiz do sofrimento humano. Ele argumenta que a vida do homem tem sido uma longa agonia de batalha consigo mesmo e com o ambiente, movida pelo desejo de segurança psicológica e fisiológica. Krishnamurti rejeita a ideia de propósito como uma meta futura. Ele afirma que o conflito existe porque há uma divisão entre o observador e a coisa observada, entre o que é a realidade atual e o que deveria ser o ideal. O conflito existe quando desconsideramos o que está realmente acontecendo e traduzimos em termos de um ideal, em termos do que deveria ser. Quando há uma divisão entre o que é e o que deveria ser, inevitavelmente haverá conflito. Para ele, a liberdade verdadeira não é a capacidade de escolher o que se deseja, mas sim um estado interno livre da pressão psicológica do conflito e do desejo. A luta por aprimoramento, por chegar a algum lugar, é vista como um desgaste inútil da mente. Portanto, para Krishnamurti, não vale a pena lutar. O imperativo é observar a realidade sem os filtros do passado e do ego, o que por si só dissolve o conflito. Osho, a doença da competição e o relaxamento. Osho aborda a questão criticando ferozmente a estrutura da sociedade, que, segundo ele, envenena a mente humana com a ambição desde a infância. A necessidade de lutar e competir é uma construção artificial para fortalecer o ego, garantindo a sobrevivência em um mundo doente, mas destruindo a essência do ser. A sociedade deseja criar o ego em você. Uma vez que o ego é criado em você, você é uma pessoa miserável, falsa, e pode ser explorada. Para Osho, a luta pela superioridade, seja financeira, política ou até espiritual, é inútil porque você simplesmente desperdiça sua vida tentando chegar ao topo, onde não há nada. A resposta de Osho não é lutar, mas o deixar ir. O relaxamento total e a aceitação da existência como ela é permitem que a energia, antes gasta em conflito, transborde como criatividade pura, sem um objetivo utilitário. Sadhguru, a vida como propósito em si mesma. Sadhguru oferece uma perspectiva pragmática e existencial. Ele concorda que a busca por um propósito grandioso é uma armadilha da mente. Para ele, se a vida tivesse um propósito predeterminado, seríamos escravos. A ausência de um propósito fixo é, na verdade, a maior liberdade humana. As pessoas que estão transbordando de vida não precisam de um propósito para viver. A vida é um propósito em si mesma. Sadhguru faz uma distinção crucial entre lutar, que é conflito, e experienciar intensamente. O erro humano é tentar dar significado à vida em vez de vivê-la em sua totalidade. O apego é visto como um processo de emaranhamento que surge da inadequação, enquanto o amor é uma força libertadora. Não se trata de lutar contra o mundo, mas de intensificar a própria vibração e percepção para experimentar a vida profundamente antes que ela acabe. Siddhartha Gautama, o Buda, o desejo como raiz do sofrimento. A perspectiva budista é talvez a mais direta sobre a futilidade da luta material. A segunda nobre verdade do budismo afirma que a causa do sofrimento, chamado dukkha, é o desejo ou apego, chamado tanya. Lutar por coisas impermanentes, como riqueza, status e até relacionamentos, gera sofrimento porque, inevitavelmente, essas coisas serão perdidas. O apego àquilo que é transitório é irracional. No entanto, Buda não pregava a inércia. Ele ensinava a lutar internamente. O esforço correto, parte do nobre caminho óctuplo, é direcionado a superar as ilusões da mente e alcançar a iluminação, o nirvana. A luta válida, para Buda, é a superação do próprio ego, não a conquista do mundo. Jesus Cristo, o conflito entre o mundo e a alma. A visão de Jesus Cristo introduz uma dimensão espiritual focada na eternidade.
A resposta de Jesus à pergunta vale a pena lutar por coisas materiais? É um retumbante não, resumido em uma de suas frases mais famosas. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Diferente das filosofias orientais que focam na dissolução do ego, o ensinamento cristão reconhece a luta e o sofrimento como realidades quase inevitáveis, mas redireciona o propósito dessa luta. Jesus não chamou seus seguidores para uma vida sem desafios, mas para uma vida com propósito espiritual. O sofrimento, quando suportado por amor e por princípios eternos, tem valor redentor. A luta válida para o cristão não é por posses terrenas, mas pela justiça, pelo amor ao próximo e pela salvação eterna. Síntese e contradições, onde eles convergem e divergem. A complexidade da pergunta reside no fato de que ninguém, de fato, possui a resposta definitiva absoluta. No entanto, ao cruzar essas filosofias, encontramos padrões claros. Krishnamurti via o conflito como destrutivo, nascido da divisão entre o que é e o que deveria ser. Ele rejeitava propósitos futuros e valorizava a observação pura e a liberdade do passado. Osho enxergava a competição como uma doença incutida pela sociedade para inflar o ego. Para ele não há objetivo, apenas o fluxo da existência, e o que vale a pena é a criatividade que surge do relaxamento total. Sadhguru acreditava que lutar contra a vida é um erro. A ausência de propósito é liberdade, e o que vale a pena é experienciar a vida em sua totalidade e profundidade. Buda ensinava que a luta por coisas impermanentes gera sofrimento pelo apego. O propósito é alcançar a libertação, o nirvana, através do esforço interno para superar a ilusão e o desejo. Jesus Cristo afirmava que a luta pelo mundo material é inútil, mas o sofrimento espiritual tem valor. O propósito é o amor a Deus e ao próximo, e o que vale a pena é a eternidade, o caráter, a fé e o amor incondicional. A grande contradição. A contradição central é real. Se eles diziam que não devíamos nos apegar, por que eles mesmos lutaram por algo? Eles ensinaram, viajaram, debateram, formaram discípulos e, no caso de Jesus, enfrentaram a morte por suas convicções. Eles não foram meros espectadores. A resposta para esse paradoxo parece ser que eles não lutavam para possuir, mas lutavam para libertar. A luta deles não era movida pelo apego ao resultado material, mas por uma profunda compaixão, no caso de Buda e Jesus, ou por uma urgência existencial em despertar a humanidade, como em Krishnamurti, Osho e Sadhguru. Conclusão: o que fazer diante do desconhecido? Como você bem disse, no fundo, ninguém sabe com absoluta certeza se estamos fazendo o certo ou o errado. A incerteza é a condição fundamental da vida humana. No entanto, a convergência desses grandes pensadores nos deixa uma lição clara. Lutar para acumular o que ficará para trás, como dinheiro, status e poder, é um jogo perdido desde o início. A morte zera o placar material. Se vale a pena lutar por algo, que seja por aquilo que transforma a experiência do agora. A paz de espírito, a capacidade de amar sem amarras, a criatividade sem competição e a coragem de olhar para a vida sem as ilusões do ego. A verdadeira revolução não é conquistar o mundo, mas deixar de ser escravo dele.